Esse trabalho é para a matéria de engenharia de software. Nós vamos falar sobre estimativa de software. Meu nome é Luiz Alberto, o grupo sou eu, Matheus Claudino e Juan Nicolini. Nessa parte eu vou dar uma introdução do que é estimativa de software. Nós vamos falar sobre dois programas, sobre duas técnicas, e vamos apresentar dois programas que fazem estimativa de software. Bom, primeiro aqui, estimativa de software. Um dos processos fundamentais do gerenciamento de projetos de software é o planejamento. A construção de um software é feita de várias partes, e uma das partes mais importantes é o planejamento. Para que um projeto de software possa ser efetivamente planejado, estimativas de custo em termos de esforço, prazo e orçamento devem ser derivados logo no início, através de um processo bem definido do processo de estimativa de custo de software. Para um software ser planejado por completo, o valor e o esforço, o prazo e o orçamento, eles devem ser estabelecidos logo no início do projeto, através do processo de estimativa de custo de software. Os processos utilizados pelas organizações para estimar projetos podem ser enquadrados em duas categorias. Essas organizações elas utilizam dois tipos de processo, que é o processo baseado em analogia e o processo baseado em modelo. Os processos baseados em analogia, eles comparam os projetos que já foram desenvolvidos com os projetos os novos projetos, aqueles projetos que vão ser ainda desenvolvidos, para estimar os custos, Então eles pegam os projetos antigos e compara com os novos projetos. A forma mais comum de processos baseados em analogia é o uso da experiência com o desenvolvimento de software. Uma das formas mais comuns de processo é baseado na experiência do desenvolvedor. Então, com o tempo que o desenvolvedor vai trabalhando, ele vai adquirindo essa experiência. Então, para os novos projetos que ele já vai desenvolver, ele já pega essa base de dados que ele já tem, esse histórico, e já consegue fazer uma estimativa para os novos projetos dele. O processo baseado em modelo já é um pouco diferente. O processo baseado em modelo faz o uso de um modelo de custo de projeto, baseado nas características do sistema que será construído, no processo por meio do qual ele será construído e no ambiente de desenvolvimento. O modelo de custo pode ser informal também, informal ou formal. O informal ele é um modelo mais simples, de fazer a estimativa. Você utiliza formulários, papéis, etc. Já o modelo formal, são utilizados modelos que são descritos matematicamente. Então você usa uma fórmula para poder fazer a estimativa do software. Já o informal, você cria técnicas mais simples. O formal não, o formal ele tem toda uma matemática por trás da estimativa. Então, nós temos esses dois modelos, o informal e o formal. No nosso trabalho, nós vamos falar sobre os modelos formais, que são os modelos matemáticos. Os modelos formais mais conhecidos no mercado, tem vários, mas os mais conhecidos são o modelo de alocação de recursos, o modelo de pontos de função e o COCOMO, Constructive Cost Model. É o modelo mais conhecido, é o mais completo e documentado de todos os modelos de estimativa. A melhor documentação é dele,
O modelo de ponto de função também tem uma documentação legal. Mas nesse trabalho nós vamos focar nesses dois modelos. Modelos de pontos de função e o modelo COCOMO. Primeiro, nós vamos falar sobre o COCOMO. O COCOMO é o método COCOMO, Constructive Cost Model. É um modelo de estimativa do tempo de desenvolvimento de um produto. Foi criado por Barry Boehm. Ele é baseado no estudo de 63 projetos. Foram criados 63 projetos. Os programas examinaram de 2.000 a 100.000 linhas de código de linguagem de programação, de assembly até a PLI, né? Essas duas linguagens. Os testes foram realizados com essas duas linguagens foram utilizadas para fazer os testes. O criador foi esse rapaz aqui. Primeiro surgiu o COCOMO 81, foi criado pelo Barry Boehm em 1981. Depois foi feita uma nova versão, que é o COCOMO 2, né, que é uma versão revisada do COCOMO anterior, né. Quem fez isso foi a University of Southern California Regional em 1994. Eles melhoraram a técnica de Barry. As propriedades de medidas dessa técnica, você consegue medir o esforço, o prazo e o custo. A entrada de dados você pode fazer com um ponto de função, o APF, e com linhas de código. O software que nós vamos usar vai ser o COCOMO 2, de 2000, está na versão 4 aqui. Aqui está o desenvolvedor, University of Southern California. Através desse link você pode baixar, fazer o download do programa. Eu vou abrir ele aqui. A interface do programa é essa. Eu vou abrir o programa, vou abrir o site também. Então, se eu vim aqui no Google digitar COCOMO, tem aqui, ó, esse site é o site oficial. Aqui tem ferramentas baseadas criadas na web. Aqui isso fala um pouco das técnicas do COCOMO 2, dentro do COCOMO 81 também. Mas para poder baixar o software você tem que clicar aqui em Downloads. Aqui a versão atual é essa. Então é só clicar aqui e você vai fazer o download. Eu já baixei. Quando você baixar, você vai ter essa pasta aqui ser gerada. Aqui tem o programa, ele é executável. Aqui tem o manual. Primeiro aqui no manual você tem dois tipos de manuais. Esse manual aqui ele fala sobre a técnica do COCOMO, como ele foi criado, quais as funções matemáticas que ele usa, as fórmulas. Aí fala tudo aqui nesse manual. Já o outro manual, ele é um manual que ensina a utilizar o software. Então aqui você vai encontrar print screens da tela, você vai encontrar toda a documentação que foi desenvolvida para o software. Eu vou abrir o software aqui agora. Esse aqui é o software.
Então ele funciona da seguinte forma. Aqui você adiciona o nome do seu projeto. Vou adicionar um nome aqui. App teste. Esse é o nome do meu projeto. Nesse botão eu coloco alguma descrição sobre o meu projeto, né? Se tiver alguma descrição, você vem aqui e coloca a descrição do seu projeto, que eu vou deixar ele vazio mesmo. Nessa parte, essa parte aqui, ó, são a parte de módulos, né? Você vai dividir seu projeto em vários módulos. Eu vou criar uns módulos, né, para servir como exemplo. Vou adicionar as informações e aqui embaixo vai gerar o meu resultado. Então, para eu poder adicionar um módulo, eu tenho que vir aqui, clicar nesse ícone, né, Add New Module. Aí eu clicando aqui, eu adiciono um novo módulo. Nessa parte, se eu clicar aqui, eu consigo fazer a alteração do nome do módulo. Vou criar um módulo aqui, usuários. Aqui eu altero o nome do módulo. Aqui eu altero o tamanho do módulo. Nessa parte que eu vou adicionar a quantidade de linhas, ou eu posso utilizar ponto de função para eu poder mostrar o tamanho do módulo para o programa. Eu clicando nessa célula aqui, ele vai me aparecer essa janela. Aqui eu tenho três opções: sloc, que é por linha, function point, que é por ponto de função, e adaptation and reuse, que é de adaptação e reuso. Nesse exemplo eu vou usar essas duas opções de linhas de código e function points. Primeiro eu vou adicionar aqui linhas de código. Nessa parte eu seleciono a linguagem que eu vou usar. Tem várias linguagens aqui, eu vou colocar Java. Aqui essa parte é uma margem de erros que você coloca. Como você vai colocar o total de linhas, não é uma coisa muito exata. Você coloca uma margem de erros em porcentagem aqui em cima, que ele vai gerar uma quantidade de linhas junto com a sua margem de erro. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 2.000 linhas. Vou colocar uma margem aqui de 10%. Aí eu vou clicar aqui OK. Primeiro exemplo primeiro módulo eu vou utilizar como linhas de código, quantidade de linhas de código. O segundo eu vou utilizar como ponto de função. Clicando aqui eu já informei qual o tamanho do meu módulo. Ele vai ter 2.000 linhas mais 10% da margem. Ficou 2.200 linhas o tamanho do meu módulo. Aqui embaixo ele já gerou um resultado que depois eu vou explicar. Essa parte aqui, essa coluna, ela me informa, que você informa para o programa qual o valor que você vai pagar por mês por cada desenvolvedor. Então eu vou colocar aqui R$200, $200. Aqui eu informo o valor que eu vou pagar por mês por cada desenvolvedor. Agora essa parte que é muito importante também, é onde você vai passar alguns parâmetros para o software para ele poder calcular, fazer a estimativa. Aqui ele está com valor default, que é 1, né?
EAF, né? Isso daqui ele representa. Se você clicar aqui na célula, ele vai aparecer aqui embaixo a informação de onde você está clicando. Ó. Aqui embaixo ele vai alterar, né? Então eu vou clicar aqui, ó, EAF, né? Aqui, ó, fator de ajustamento de esforço. Vou clicar aqui nessa célula amarela, ele vai abrir uma nova janela, que aqui você passa os parâmetros para o seu software, para o software fazer estimativa. Essa caixa aqui ela tem os parâmetros para produto, plataforma, para o pessoal, para o projeto e para o usuário. E esse é o peso final do EAF. Cada campo aqui, ele utiliza porcentagem aqui embaixo ele utiliza 0, 25%, 50% e 75%. Aqui em cima você tem algumas opções também de tal valor padrão aqui nominal. Depois tem height, very height, depois volta, né, very low, low, normal de novo, aqui ó, normal, height, very height, low e very low e low. Então aqui eu começo, né, really, se eu clicar aqui, ele vai me informar aqui embaixo também o que eu estou alterando. Really, confiabilidade do software requerido. Então aqui eu vou passar o meu parâmetro. Como eu estou fazendo um usuário, vou passar um very low de 25%. Nessa parte aqui, data, ele é o tamanho do banco de dados. Se eu clicar aqui, ó, database size, tamanho do banco de dados, do módulo, tá? Vou colocar aqui não um banco de dados muito grande. Vou colocar very low, 0%. Documentação também low, very low, 25%. Aqui ele vai alterando o meu EAF. Depois ele pega esse valor e faz os cálculos para estimar quanto custa, quantas semanas, quantas pessoas que você vai precisar no projeto, qual o esforço da equipe. Aqui é a complexibilidade do produto. Bem simples, nada. Rules, aqui é reutilização. Local também. Aqui são as variáveis relacionadas à plataforma. Você tem aqui o time, né? Restrição de tempo de execução. Você clicar aqui, ó. Vou colocar lá também. Normal. Essa história aqui é restrição de armazenamento principal. Vou deixar tudo normal aqui. Aqui pvol, né? Volatilidade da plataforma. Se eu clicar aqui, ele aparece aqui embaixo. Deixar lá aqui mesmo. Aqui é as variáveis relacionadas ao pessoal, a sua equipe. Aqui é a capacidade do analista. Se o seu analista é bom, né? Se ele é ruim. Vou colocar aqui como exemplo very height, muito bom. Aqui é a capacidade, né, PCAP,
capacidade do programador. Se você quanto melhor for sua equipe, menor vai ser o valor do EAF. Se sua equipe for ruim, o EAF ele vai ser maior, né? Aqui eu coloquei o programador very low, ruim, né? Então esse número aqui ficou 0.36. Mas se eu for melhorando ele, esse número aqui ele vai diminuir. Deixa aqui, ó. Very height 0.21. Aqui é sobre PCON, né, sobre continuidade de pessoal. Vou colocar aqui very height também. Apex, né, a experiência que o pessoal vai ter na aplicação. Application experience height. Essas informações elas são adicionadas de acordo com a pessoa que vai fazer a estimativa, de acordo com o seu ambiente de trabalho. LTEX, né, é experiência na linguagem de programação. Como eu escolhi Java, né, a sua equipe tem experiência com Java, então coloca uma base maior, né? Mas se ela não tem, então vai ficar um pouco mais complicado de desenvolver, né? Se aumentar a experiência, você vê que o valor que vai diminuir, né? Porque o esforço da equipe vai ser menor. Aqui, ó, essa parte aqui, o PLEX, ele é experiência na plataforma de desenvolvimento. Vou colocar aqui very height também. Agora já essa parte aqui de project, ferramenta, tool, né? O uso da ferramenta. Vou colocar aqui very height também. Multi-site, desenvolvimento de vários sites. Vou colocar normal. Essas variáveis de usuário aqui eu vou deixar normal mesmo. E vou dar um OK aqui. Vou aumentar o valor aqui. Beleza. Bom, agora nós já passamos os parâmetros do EAF. Já informamos a linguagem, né? Então ele já faz um cálculo, já te dá a estimativa de quanto estimativa do seu software, né? Aqui embaixo você tem a quantidade total de linhas de código. Como eu só adicionei um módulo, só tem 2.200. E aqui são as horas por mês que cada pessoa vai trabalhar. Essa variável aqui você pode alterar em parâmetros, né? Person month. Aqui você altera. Eu vou deixar como padrão 152 horas. Mas isso vai de acordo com o seu ambiente de trabalho. Aqui embaixo, aqui em cima eu altero aqui em cima eu vou alterar as variáveis relacionadas ao ambiente de trabalho. Se eu clicar aqui, aqui tem as variáveis de ambiente de trabalho. Por exemplo, essa daqui é o conhecimento, o entrosamento da sua equipe, né? Você pode colocar aqui, eu vou colocar um very height.
Você tem outras variáveis aqui também. Isso aqui vai de acordo com a sua equipe. E Shieldly, esse botão aqui você altera a variável relacionada ao tempo em semana, né? Por exemplo, o ritmo de trabalho da equipe. Se você quiser aumentar o ritmo de trabalho da equipe, você aumenta. Aqui eu vou deixar ele normal. Nessa parte aqui, Development Model, você tem duas opções, Early Design e Post Architecture. Early Design, você utiliza essa opção aqui para quando você não tem muitos detalhes sobre a arquitetura do seu software. Se você clicar aqui, você não tiver esses detalhes que eu adicionei aqui, como tamanho do banco de dados, né, complexibilidade do software, capacidade do programador, do analista, né, a ferramenta. Se você não souber essas informações, você utiliza essa opção, Early Design, que é quando você utiliza essa opção quando você não tem muitos detalhes. Depois que você tiver mais detalhes, você utiliza Post Architecture, né, que ela habilita essas informações esses parâmetros do EAF. Se eu clicar aqui, ó, Early Design, o EAF ali, ele vai mudar, ó, vai voltar para 1, né, e vai te dar outros parâmetros aqui, ó, uns parâmetros mais simples. Isso é porque você não tem muitas informações. Mas se você tiver já as informações prontas, você já pode usar essa opção Post Architecture, que ele vai te dar mais variáveis para você passar mais parâmetros para a sua estimativa ficar mais precisa. Aqui eu fazendo isso, ele já me dá um resultado aqui embaixo. Aqui é uma tabela. Essa linha representa o resultado. O melhor resultado é o otimista, né, quando tudo dá certo. Aqui é o resultado normal, no meio. Aqui é o resultado pessimista. Então, essa linha representa o otimista, o resultado normal e o resultado pessimista. Melhor resultado, resultado normal e pior resultado da estimativa. Essa coluna, ela representa o esforço da equipe. 0.5, 0.6, 0.7. E Shield, ela representa a quantidade de semanas que a equipe vai precisar para desenvolver os módulos que foram adicionados. Nesse caso, foi estimado aqui para 2 semanas, 2.9 semanas, 3.1, 3.3, então vai variar nesse tempo aqui. Aqui é a produtividade da equipe. Aqui é o custo, o custo total. E aqui é a quantidade de pessoas que você vai precisar na sua equipe. Aqui está dando 0.2, que uma pessoa dá conta disso, de desenvolver esse módulo. Agora eu vou adicionar um novo módulo, que eu não vou passar as informações por linha de código, eu vou passar as informações por ponto de função. Vou adicionar um novo módulo. Aqui o novo módulo foi adicionado. Vou colocar aqui módulo de relatórios, por exemplo. Relatórios. Agora eu venho aqui e clico em módulo size. Não vou fazer por linha de código. Agora eu vou fazer por ponto de função. O ponto de função é um pouco diferente. É bem diferente.
Aqui você tem, quando você clica em pontos de função, ele vai alterar o painel aqui. Nessa opção você escolhe a linguagem, eu vou continuar com Java mesmo. Java. Aqui você escolhe o tipo, né? Eu vou escolher o ponto de função de Jones. Eu tenho o de David também. Vou ficar com utilizar o de Jones. Vou voltar aqui para Java. Aqui você tem você pode calcular os métodos de duas maneiras. Você pode usar a tabela de pontos de função, ou você pode informar a quantidade direta de pontos de funções que vai ter no seu sistema. Aqui eu vou passar a quantidade de pontos de função que vai ter no módulo. Pontos de função, você tem aqui, ó, entrada de dados, né? Saída, arquivos, interfaces e consultas. Aqui você tem a coluna Low, Average e High, né? Pouco, médio e muito. Então aqui, como é relatórios, ele não vai gravar nada em banco de dados, nada em tabela, essas coisas. Não vai ter entrada de dados. Não vai ter saída de dados, vai ter arquivos, nada. Vai ter consultas. Vou colocar aqui 3 consultas. Uma interface, por exemplo. Aí aqui embaixo ele já me dá a quantidade de pontos de função que eu vou utilizar. São 14. E a quantidade de linhas de código que eu vou utilizar para fazer esses pontos de funções. 742. Vou dar OK. Aqui o total de linha de códigos já foi alterado. Foi a soma desses dois módulos. Agora aqui eu vou adicionar o custo por mês, né, por cada pessoa. Deixar $300 também. Agora o EAF. Vou deixar os parâmetros aqui todos normais mesmo. A minha linguagem é Java. O custo aqui, produtividade, quantidade de pessoas que eu vou precisar para o modelo, para o módulo. Aí aqui embaixo ele já fez a estimativa, né? Somando esses dois resultados, os resultados de cada módulo. O esforço 2.4, 2.9. Aqui é a quantidade de semanas que você vai precisar para desenvolver esses módulos. Aqui o custo. E aqui a quantidade de pessoas. Então, no nosso caso aqui, nesse exemplo, foi o resultado otimista seria essa linha aqui, que o esforço 2.4, 4.8 semanas no mínimo, a produtividade 1.246,7, um custo de $707,96, 0.5 pessoas, né? Uma pessoa dá conta de criar esses dois módulos. Esse é o melhor resultado. E aqui embaixo está o resultado normal e o pior resultado. Você pode salvar seu projeto. E aqui você pode adicionar vários mais módulos de acordo com o seu trabalho, né, com o desenvolvimento do software.
E agora nós vamos falar um pouco sobre análise de ponto de função, que vai ser explicado como funciona em detalhes essa parte aqui de pontos de função. Eu poderia também aqui usar a quantidade de pontos de função que o meu sistema vai precisar. Deixa eu colocar aqui, ó. Por esse modo vai precisar 20, por exemplo. Ele já me dá um outro resultado aqui embaixo. Aqui eu posso passar nesse menu aqui, eu posso passar outros parâmetros também. Aqui eu gero alguns relatórios. Tem um help aqui do programa. E é isso aí. Agora aqui você já pode utilizar o Kokomo, a técnica de Kokomo através desse software aqui para poder estimar o custo, o esforço, a produtividade e a quantidade de pessoas do desenvolvimento de um software. E é isso aí. Valeu.